E hoje, de maneira bem especial, estou contente em ver vocês aqui, porque eu acho que muita gente tem desculpa para não estar aqui hoje, não é? Tivemos um bom tempo ontem, na verdade, foi um culto ao nosso Deus bem longo, não é? E com certeza nós nos cansamos fisicamente, mas o nosso Deus merece a nossa presença aqui, não é? Nós temos muito tempo para fazer algumas coisas e pouco tempo para darmos exclusivamente ao nosso Deus. Então nós temos que aproveitar esse pouco tempo da melhor maneira possível. Então é bom ter vocês aqui. Vamos orar rapidamente. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder dizer não para alguns desejos da nossa carne, algumas necessidades até do nosso corpo, como um sono correto, ó Pai, adequado. Mas é um privilégio poder dizer não para isso também, estarmos aqui louvando ao Senhor, reconhecendo a importância do Senhor na nossa vida e a nossa dependência de Ti, e também para conhecermos mais o Senhor, a história da humanidade no relacionamento com o Senhor, para que a gente possa, juntamente com a Tua palavra, ó Pai querido, fazer uma história diferente para nós, uma história na qual o Senhor realmente é o nosso Deus e Rei soberano, na qual nós vamos seguir as suas instruções, porque confiamos que todas elas são boas, são provas do teu amor para conosco, ó Pai. Suplicamos que o Senhor nos ajude a ser aquela ou fazer parte daquelas igrejas que vão honrar o Senhor até nosso último fôlego de vida, ou até o dia que nós ouvirmos a trombeta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estou destacando, e eu estou com dificuldade de sair desse tema, e eu acredito que é por causa que o Espírito Santo quer falar conosco, ou inculcar essas verdades na nossa mente, porque dificilmente nós vamos falar sobre isso novamente nos próximos 5 a 10 anos, não é? Então, o reino de Deus e a soberania mediada, Deus tem o seu reino chamado espiritual aqui no planeta Terra, através de pessoas que confiam nas suas instruções e vivem debaixo das suas instruções. E Deus sempre reserva para si um grupo, ok? Para ser o Deus desse grupo de pessoas, ok? Então, nós estamos vendo a soberania mediada após a queda de Adão, até o dilúvio, e nós vimos que Deus criou um grupo de pessoas, na qual são os seus filhos, que são os descendentes da mulher, através de um dos filhos de Adão e Eva, de Sete, e por 1700 anos houve pessoas adorando a Deus como seu rei soberano, mas depois de 1700 anos, só sobrou uma família. E lá está como exemplo, por quê? Porque isso aconteceu depois, outras vezes ao longo da história, inclusive com o povo de Israel. E há uma profecia para nós, igreja, de que isso também vai acontecer nesse período. Por quê? Porque hoje a igreja representa aquele grupo de pessoas na qual estão debaixo da soberania mediada de Deus. Nós somos esse grupo, ok? Aí eu fiquei pensando, né? Quando será que aconteceu o primeiro casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia fez questão de dizer que depois de 1700 anos, essas coisas foram acontecendo. E lógico, a primeira vez que acontece, normalmente aqueles que estranham aquilo, aqueles que têm a santidade de Deus ainda na mente fazem. Vão e conversam, diz que isso é errado, né? E vão, aí depois vai acontecer no segundo, vai acontecer no terceiro, e as pessoas vão começando a acostumar com aquilo, e no fim acaba achando aquilo normal, ninguém mais trata aquilo como pecado. E o resultado final é o quê? Pela graça e misericórdia de Deus, Ele preservou uma família. E aquilo está escrito para exemplo
nosso. Por causa disso, nós estamos estudando essa questão da igreja atual ser o representante do reino de Deus. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai, e assim por diante. E menciona que esse grupo de pessoas são mais amigas do prazeres do que amigos de Deus. Então, são pessoas que são amigas de Deus, mas são muito mais ainda amigas dos prazeres. Isso é, são pessoas religiosas que têm Deus como seu Deus da boca para fora, ou professam isso, mas na hora de tomar decisões, querem agradar mais o quê? Os prazeres pessoais, pecaminosos, do que agradar a Deus. E aí complementa, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge também destes. E baseado nisso, nós estamos fazendo essa pergunta. E nós? E eu? E a nossa igreja? Como é que nós estamos nos relacionando com esse Deus que é o nosso Deus e o nosso Rei soberano? Por quê? Porque Ele puniu a humanidade toda, menos 8 pessoas, por causa desse desvio. E a Bíblia está profetizando que isso vai acontecer novamente na grande tribulação, onde bilhões de pessoas também vão morrer porque estão rejeitando Deus como seu Deus e como Rei soberano. E nós começamos a fazer aquela pergunta, a responder a pergunta, né? Descreva quais são as ordens de Deus a respeito de como devemos agir na prática em relação a esse tipo de cristão ou esse tipo de cristianismo que fazem parte do nosso círculo de relacionamentos, mas que decidiram desobedecer a Deus em algumas áreas. E depois de serem alertadas e continuam assim, como é que nós devemos agir para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com a geração de Noé. Então nós já vimos que não é a nossa responsabilidade converter as pessoas no sentido de fazê-las com que elas se arrependam. O nosso papel não tem nada a ver com o resultado final. Só Deus pode produzir arrependimento nas pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem verdades e que decidem, em algumas áreas da sua vida, desobedecer a Deus. Nós não temos essa capacidade. Não é nossa responsabilidade. Mas é a nossa responsabilidade exortá-las. É a nossa responsabilidade corrigi-las. E a Bíblia usa o termo disciplinando e uma outra versão corrigindo, que é uma palavra que significa todos os passos de uma aprendizagem. Todos os passos que você faz, por exemplo, com o seu filhinho pequenininho. Né? Lá nasceu seu filhinho, ele começa a ter compreensão das coisas, você começa a dar ordens para ele, daquilo que é certo, o que é errado, você explica aquilo que é certo, o que é errado. Quando ele faz alguma coisa errada, você vai e repreende. Quando ele repete o erro, o que você faz? Ou deveria fazer? Você vai pegar a vara, você vai pegar a Bíblia, você vai levar o seu filho num lugar adequado, você vai falar, papai ensinou isso aqui, porque Deus disse isso daqui, você desobedeceu, desobediência sempre traz dor e prejuízo, você vai tomar 2 varadinhas no traseirinho. E você vai ensinando a criança, e ela vai entendendo que o pecado vai trazer prejuízo e que a obediência traz bênçãos. É assim que se educa. E com o adulto é a mesma coisa. E houve época em que adultos da minha idade, quando cometiam alguns pecados na sociedade, eles eram levados a público e eles tomavam chibatadas nas costas. E Paulo tomou isso de maneira injusta 3 vezes, mostrando a seriedade de seguir a palavra de Deus, mesmo correndo o risco de aplicarmos, às vezes, de maneira injusta, né? Esse tipo de disciplina. Mas a disciplina que Deus ensina, que nós devemos promover uns aos outros, é isso. Começa assim, você instrui, depois você corrige, viu que fez alguma coisa errada, chama atenção, repreende de maneira mais severa. Se por acaso continua, a Bíblia exige que nós apliquemos a punição bíblica. A quem? Aqueles que se opõem. Aqueles que dizem, não, eu não concordo com isso, vou continuar assim.
ok? Isso não se aplica às descrentes, é muito importante nós entendermos isso. Isso se aplica aos que se dizem cristãos ou que já professaram ser cristãos e estão abandonando o caminho. Depois desse primeiro texto bíblico, esse contexto ele dá mais detalhes sobre a nossa responsabilidade, ok? Mas eu quero usar agora um exemplo dessa questão da igreja ter se desviado ao longo dos anos daquilo que a Bíblia ensina, e o quanto nós estamos contaminados, e o quanto nós devemos ainda nos descontaminar. E ontem Deus nos deu, pela sua graça, um baita exemplo em relação a isso. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas tanto eu como o Maurício temos ensinado os jovens que beijar na boca antes do casamento é um ato exclusivo para pessoas casadas, baseadas num livro todo do Antigo Testamento, que é o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão ensina como deve ser o relacionamento físico, emocional e até romantismo no casamento. E lá inclui o beijo, ok? E nós temos ensinado isso para os nossos jovens, e é lógico, não é? Alguns estranham, e tem que estranhar, porque isso é uma loucura na nossa sociedade hoje. E eles aprendem tudo, inclusive vida sexual, com descrentes e não aprendem dentro de casa, porque a gente tem tabus em relação a isso. E é normal eles estranharem. E aí a gente vai ensinando a Bíblia, né? E eu não sei quanto de vocês se impressionaram naquele voto da Elisa, não é? Com essa afirmação, ok? E hoje eu lhe darei o meu primeiro beijo, que foi verdade. Durante 2 anos e 7 meses, eles tiveram um relacionamento. Nesse período de 2 anos e 7 meses, houve um período relativamente curto para se conhecerem, o mínimo necessário para entender se Deus quer que eles cheguem ao casamento ou não. Depois de um certo tempo, eles disseram, Deus quer, aí eles assumiram o compromisso de noivado e chegou ao casamento. 2 anos e 7 meses. Você dá para imaginar a vontade que eles tinham de se beijar? São seres humanos normais. Não nasceram eunucos de nascimento, porque eunuco de nascimento é uma bênção. Nós temos tabus, ok? Mas eles não nasceram eunucos de nascimento, então eles têm o desejo natural que Deus colocou em relação a questões sexuais e tudo mais. E o beijo na boca, quem já beijou na boca, ok? E não é eunuco de nascimento, sabe que logo depois do beijo, você tem um certo desejo, é despertado o desejo sexual. Isso é natural, por isso que a Bíblia coloca lá o beijo na boca como o quê? Como um ato para o casamento. Ok? Isso foi esquecido ao longo dos tempos. Não é ao longo dos séculos, talvez ao longo dos últimos 40, 50 anos, talvez. Nós não sabemos quando foi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se isso sempre foi assim, se sempre beijar na boca era normal, faz sentido, no fim de tudo, seja num casamento católico, seja num casamento evangélico, a seguinte declaração: agora você pode beijar a noiva. Você nunca estranhou isso? Faz sentido, agora você pode, mas você beijava até antes, talvez, de começar o namoro. Você beijou durante o namoro todo. Faz sentido isso? Vocês conseguem perceber que isso já foi um princípio bíblico de que isso era algo exclusivo para o casamento? Agora,
A prova bíblica para o Novo Testamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. E se vocês não querem que os filhinhos de vocês estranhem, quando só o pastor vai falar isso para eles, agora, de pequenininhos, vocês precisam ensinar isso. Provérbios, capítulo 6, que fala sobre o perigo da prostituição, está na Bíblia, gente. É para ser lido para as crianças também. É para ser lido. Nós temos que educar os nossos filhos em tudo. Entende? Mas veja bem esse texto de Tessalonicenses. É a vontade de Deus que vocês vivam em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estou começando no versículo 3. Olha o tema. É da vontade de Deus que vivam em santidade. Por isso, afastem-se. Eu estou lendo na NVT, que é um pouquinho mais fácil, tá bom? Mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Uma ordem. De quem? Do Deus soberano, na soberania mediada, que usa homens para instruir a vontade de Deus para o seu povo, e está dizendo qual é a vontade de Deus, para um povo que disse que tem Deus como seu rei soberano. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Controlar o corpo, porque o corpo quer. Entende? Mas tem que controlar. E assim viver em santidade e honra. E não em paixões sexuais, como os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os filhos dos homens. Não são os filhos de Deus. Ok? Que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que assunto? Vida sexual. É o assunto que está sendo falado, não é? Santidade, exclusivamente nessa área aqui, nesse texto. Existe texto de santidade em todas as áreas, ok? Nesse assunto, não prejudiquem, nem enganem o seu irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. E essa palavra, não prejudiquem e nem enganem, tem uma palavra aí que é defraude. E o que é defraudar? Defraudar é você ultrapassar limites estabelecidos por Deus para satisfazer desejos pessoais, desejos da carne, como esse texto diz. Defraudar é você despertar numa pessoa um desejo que você não tem o direito ou a liberdade de depois suprir esse desejo. Isso que é defraudação sexual. Então, quando eu desperto em alguém um desejo sexual, mas eu não sou casado ainda, eu estou enganando aquela pessoa e Deus está dizendo que Ele vai lidar comigo, porque fui eu que despertei. Porque eu não tenho esse direito, nem de despertar, e muito menos depois de satisfazer. Eu já fiz uma pesquisinha. Perguntei para pessoas da minha confiança, quando você namorava e você beijava na boca, tinha depois um certo desejo de ir além? E eles falaram sim. Eles não precisavam falar sim, porque a Bíblia diz sim. Entende o que eu quero dizer? Então, vocês perceberam que em muitas áreas a igreja foi contaminada e agora estamos trabalhando para essa descontaminação. Eu gostaria de ter casado desse jeito, não casei. Mas Deus foi misericordioso, mas eu tenho que lidar com algumas coisas, por não ter honrado a Deus. Porque não tem jeito, quem honra a Deus vai receber a bênção e todas elas de ter honrado. E quem não honrou, Deus é injusto em dar para quem honrou o mesmo que deu para quem não honrou. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele faz acepção. Ok? Só estou dando um exemplo, gente. Eu não sei ainda quantos ou quanto nós ainda podemos estar contaminados e precisamos dessa descontaminação. Mas jovens e outras igrejas estão hoje nos acusando de sermos radicais ao ensinar os nossos jovens a respeito disso,
Porque às vezes os nossos jovens têm interesse nos jovens deles. E o que eu vou fazer? E o que nós vamos fazer? Então, gente, a parte prática daquilo que nós procuramos mostrar para vocês o que aconteceu no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que aquilo aconteceu em 1 Coríntios para exemplo nosso. O nosso Deus é o mesmo. É um Deus muito misericordioso, aguentou a incredulidade que foi acontecendo na época de Noé por 1.700 anos. Está suportando pela sua misericórdia hoje uma humanidade que tem rejeitado Jesus como Senhor e Salvador há quase 2.000 anos. Muita misericórdia. E quando acontecer a grande tribulação, esse Deus vai ser acusado de ser um Deus sanguinário. Do mesmo jeito que muitos de nós somos acusados hoje de sermos radicais, para tentar preservar aquilo que Deus ordena que a gente preserve. Pense nisso. Ontem eu senti um orgulho santo de fazer parte dessa igreja. Estou sendo honesto com vocês. E eu falei, graças a Deus que meus filhos estão nessa igreja. E eu imagino que vocês que têm filhos pequenos podem falar a mesma coisa. Que bom que nossos filhos estão aqui nessa igreja. Não somos perfeitos, tem muita coisa para corrigir. Mas nós só vamos corrigir se nós deixarmos o nosso orgulho de lado. Em várias áreas que precisam ser tratadas. Com o desejo exclusivo de agradar a Deus e fazermos parte desse grupo de famílias de Noé, quando aconteceu o arrebatamento. Pense nisso. Jovem, se você tem alguma dúvida em relação a isso, não se engane. E se você experimentou dar um beijo na boca e por acaso não teve desejo sexual, converse com a gente. Encare a possibilidade de não se casar como sendo a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque você pode casar com alguém diferente de você nessa área e você vai trazer muito prejuízo para pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já preguei sobre isso. O eunuco de nascimento. Aqueles que têm muita tranquilidade e muita facilidade de controlar o desejo sexual. Tem pessoas que não têm desejo nenhum. O mundo tira sarro dessas pessoas. Deus coloca essas pessoas lá em cima, dizendo, essas Deus escolheu, fez assim, para que possam se dedicar muito mais para Ele, e vai ter muito mais galardões. É que o mundo, simplesmente torce a palavra de Deus, e a gente, às vezes, vai na onda, ok? E você, que já beijou, e já teve aquele despertar, seja honesto. E não, isso é verdade, aconteceu comigo. Não faça isso não. Entende? Isso é transparência. É um pecador, muito pecador, falando para pecadores. Um pecador muito pecador, que quer lutar contra o pecado, falando para pecadores que também querem lutar contra o pecado. E é por isso que nós estamos batendo nessa tecla muito, porque eu não vou voltar a falar sobre isso de novo, por muito tempo, e eu quero que Deus, pela palavra, inculque isso na mente de vocês. Se eu perguntar aqui, para qualquer pai, para qualquer mãe, se gostaria que o seu filho chegasse, ou a sua filha chegasse ao casamento, sem ter tido relação sexual, e poder falar, hoje eu vou te dar o primeiro beijo, eu tenho certeza que você gostaria muito que isso acontecesse na sua família. Eu tenho certeza. Se você é cristão, eu tenho certeza. Aí eu vou fazer uma pergunta tola, que eu não deveria fazer. Vamos supor, e não é, que seja um exagero. Que mal tem esse exagero? Eu pergunto, que malefício isso vai trazer? Entende? Um velho pastor
que foi meu mentor, ele disse: Pierre, nós vivemos hoje numa sociedade cristã que decidiu viver assim. Quanto mais próximo eu posso estar do pecado, sem pecar. E ele falou: isso é triste. Porque o cristianismo verdadeiro é o quão distante eu posso estar do pecado, para não correr o risco de pecar. E no Antigo Testamento nós temos um exemplo disso. Quando Moisés subiu no monte, e Deus falou: se alguém tocar nesse monte quando você estiver lá, vai morrer. Então faça o seguinte: faça uma cerca lá, bem longe, e avise. E se você vê alguém pulando a cerca, já grita, porque se ele chegar no monte, ele vai tocar e vai morrer. Entende? O que Deus fez, o pecado é tão tentador que nós temos que ver. E esse texto aqui que nós estamos estudando tem a palavra foge. Logo no começo. O quanto longe eu posso ficar. Mas a gente, por causa do mundo, parece que a gente quer o mais próximo que eu posso ser. Pensem nisso, na vida de vocês. Em especial na vida dos filhos de vocês, porque o que eles vão enfrentar é muito mais difícil do que nós enfrentamos. Eu falo, na minha época, para ver uma revistinha pornográfica, e eu vi, infelizmente, era desenhinho, preto e branco, folhetinho desse tamanho, que para conseguir era um milagre. Hoje, teu filho vai fazer pesquisa para estudar na internet, e ele vai clicar num lugar sem querer, e aquilo vai vir assim, ó, de graça, colorido. E ele vai ser fisgado. Se você não ensinar. Ou se você... E se for, você tem um grande trabalho depois. Gente, eu sei que isso aqui é pura pregação. Mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade. Pela graça de Deus. Pelo que eu conheço, o primeiro casal que foi ensinado assim e testemunhou publicamente diante de Deus, porque eram votos que aquilo estava acontecendo. Que daqui para frente, pelo menos os nossos jovens, pratiquem isso. Não estou falando que um beijinho no rosto, não estou falando de um beijinho na testa. Puder evitar isso é bom. Ok? Pierre, um selinho. Para que você quer chegar tão perto? Entende? Para quê? Entende? Poder chegar e falar: olha, esse beijo que eu vou te dar agora, porque foi isso que eles afirmaram, tá bom? É o primeiro que eu estou dando para vocês. E a gente viu qual foi o beijo, que é o beijo na boca. Ok? Eu tenho 13 minutos, ok? Então, vamos continuar. Agora, a explicação, como é que eu pratico, como é que eu estou apto para praticar essa repreensão? Ou como eu posso me tornar apto? Porque ninguém aqui é perfeito, ok? Então, a nossa primeira responsabilidade, o texto começa assim, não é? Foge das paixões da mocidade. Gente, Paulo está falando para um líder, pastor, com mais de 40 anos, e está dando uma ordem para ele. Entende? Está dando uma ordem para mim. Está dando uma ordem para a igreja toda. Por quê? Porque Timóteo agora está recebendo uma ordem para treinar outros pastores. Então ele vai passar essa ordem para outros pastores. Foge dos desejos malignos da juventude. É normal o jovem ter esses desejos malignos. Até depois de convertido. Até o velho tem. E Timóteo tinha 40 anos. Está dizendo: Timóteo, aqueles desejos lá, está dentro de você ainda. E vai estar com você até seu último fôlego de vida. Foge. Essa palavra, no original, é procura um lugar seguro através da fuga. Então, quando você assiste filmes, por exemplo, de terremotos, né? O que as pessoas que têm terremoto na região fazem? Eles começam o tremor de terra, eles correm e vão debaixo de algum lugar que representa uma segurança para eles.
debaixo de uma coluna, quem tem tempo de entrar num bunker. Ele foge por quê? Porque aquele lugar é um lugar seguro para ele. Ok? Então, metaforicamente, ele está dizendo aqui, ó, evita pela fuga aquilo que é abominável, aquilo que Deus diz é errado. Corre disso. Não é? Então, corre. Clicou errado, fecha o olho rápido, né? Chama alguém, não sei, fecha aquilo lá, né? Foge. Apareceu, está lá, um desejo de algum... É pecado, foge, corre, porque se você querer enfrentar, você é um cara orgulhoso. Você está dizendo, não, isso aí eu não dou conta. Não dá não, irmão. Nós não damos conta das nossas tentações, não damos. Só tem
tem a santidade de Deus, que andam juntas. E aí Israel entrou num declínio espiritual, foi entrando. Tinha altos e baixos, mas era um povo de declínio, que culminou com a rejeição do Messias. Esses 2000 anos eles estão na prateleira, e é só por causa da promessa de Deus é que eles vão ser restaurados. Mas vocês entendem? Não há radicalismo em obedecer às Escrituras. Não existe. Foge significa isso, tá bom, gente? Cada um depois interpreta como vai querer praticar isso daí. Às vezes o seu querer não é o querer da Bíblia e nós vamos chamar a atenção, que é o nosso papel. Senão Deus também vai pegar e vai me disciplinar, e eu não quero. Ok? Então, primeiro é isso aqui, ó. A minha primeira responsabilidade é fugir, ok? Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso olhar primeiro para a trave do meu olho. Entende? Eu preciso olhar primeiro por mim. E, ao mesmo tempo, ir fazer o que precisa ser feito. Se você esperar você ser perfeito, acabou. E se alguém jogar na sua cara, mas você foi, é verdade, eu sou ruim também. Eu estou lutando. Mas não é porque eu sou ruim que eu também não vou tratar com quem é ruim. E tocamos a vida junto. Vamos em frente. Ok? Segunda responsabilidade, ok? Esse segue, né? Ser exemplo de obediência. E quando eu falo aqui, gente, ser exemplo de obediência, inclui sempre arrependimento. Uma pessoa obediente, ela não quer pecar. E se ela pecar, como é que ela continua sendo obediente? Ela pecou, mas como é que ela continua sendo obediente? Veja bem, ser obediente não significa que pontualmente eu não vou pecar. Então, uma pessoa obediente, quando peca, o que ela faz? Pequei. Não posso ser assim. Ela se arrepende. Então, sempre que eu falar exemplo de obediência, inclui o fato de sermos pecadores. Vamos pecar, mas não queremos pecar. E vamos dizer para todo mundo que a gente não quer pecar. Não queremos convencer ninguém a baixar o padrão. Não, pequei. Que bom que você me falou. Me ajuda, ora por mim. Me cobra agora uma vez por semana. Manda texto bíblico. Ok? Essa palavra segue é outra ordem. Está lá no texto original. Imperativo. Significa agora... É interessante, né? O foge é fugir para longe. É uma palavra que diz, ó, você corre ao sentido contrário. O segue tem o mesmo sentido, é correr, mas é correr agora para o sentido certo. Então você foge das paixões da mocidade, mas foge para onde? Se você não souber para onde fugir, você pode estar fugindo para um outro lugar que também é pecado. Entende? É o despojar e o revestir. Foge daquilo que é pecado e corre para aquilo que é certo. Saiba o que é certo fazer. Por isso você precisa conhecer as Escrituras. Significa correr prontamente, correr atrás, correr com determinação. É alguém que está numa corrida, ele sabe qual é o ponto de chegada e ele está correndo para o ponto de chegada. É uma ordem. Corre para aquilo que é certo. Ele diz, ó, corre para onde? Para aquilo que é justo. Justiça de Deus é prova de amor. Corre para aquilo que é fé. O que é que vai me dizer o que é justo, o que é injusto? O que é que vai me dizer o que é certo, o que é errado? É a fé. O que é a fé? A fé é a palavra de Deus. A fé é aquilo que Deus diz. Isso pode. Isso não pode. Isso é fé. Ela é objetiva. Então, corre rumo à justiça. A justiça é determinada pela fé, pela palavra de Deus. A prática do amor. O amor se preocupa com quem? O amor se preocupa só com duas pessoas. Nunca é com três. O amor se preocupa com Deus. Eu quero amar a Deus agora. Então, o que eu faço para amar a Deus? E o que eu faço para amar o próximo? Para não trazer prejuízo para o próximo. Para não contaminar o próximo. Para não ser mau exemplo para o próximo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso o amor?
Tem algum texto bíblico que nos exorta a amarmos a nós mesmos? Você não vai encontrar nenhum. Você vai encontrar um texto que diz que você tem que amar o próximo como você já se ama. Então você pega todo aquele egoísmo, que quando você pensa só em si, você fala, bom, tudo isso que eu quero para mim agora, então agora eu quero para o outro. Aí pronto. Aí você está praticando o amor. É para o outro. Ok? Então isso é o amor. A paz. Paz com quem? Paz com Deus, porque o pecado quebra a paz. E paz com aqueles que querem paz com Deus. Você nunca vai ter paz com quem passou para o lado do inimigo. Não dá para ter. A gente está numa guerra. As portas do inferno não podem prevalecer. Isso é guerra. Juntamente, aqui entra a igreja. Sozinho você não vai conseguir. Juntamente com os que de coração puro, qual é o coração puro? Coração puro é o coração não peca? Então, vamos fechar a igreja. Coração puro é aquele coração que quer agradar a Deus. É aquele coração que está sendo transformado pela pureza da palavra de Deus. Coração puro é aquele que está praticando a santificação progressiva. Esse é o coração puro. Que invocam, como é que termina? Ao Senhor. O que significa invocar o Senhor? O Senhor é o meu rei. O Senhor é o meu soberano. Eu faço parte desse grupo. E é com eles que eu vou encontrar esse ambiente. A igreja faz parte dos recursos sobrenaturais de Deus para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso que quem quiser andar diferente, a primeira coisa que faz o que é? Foge da igreja. E arruma um monte de desculpa. Porque não quer fazer exatamente aquilo que a igreja e o líder da igreja ensina. E a hora que o líder da igreja chama para debater, fala, me convence que eu estou errado. Não aparece. Só diz, não concordo. Tá bom, vou fazer o quê? Por quê? Eu posso estar errado na aplicação de um princípio bíblico? Lógico que eu posso estar errado. Posso. Então, vamos conversar a respeito. Entende? Pierre, mas tem outro texto bíblico aqui, ó, que diz que eu não estou errado. Opa, então vamos estudar. Vamos ver. Pode ser que eu tenha me esquecido dele. Claro, sou ser humano. Mas simplesmente não concorda e não prova, é rebelião. Já decidiu, né, um tipo de vida diferente. Então é muito importante nós entendermos. É nesse contexto, ó, todo esse contexto começa nessa profecia da decadência da igreja local, não da igreja universal que pertence ao Senhor Jesus, ok? E aí ele vai continuar, e nós vamos continuar numa outra oportunidade, ok? Mas, irmãos, de novo, volta para as Escrituras. Pais, ensina os filhinhos de vocês, desde pequeno, não fica com medo, não. Eles sabem muito mais. Eu tenho experiências positivas, principalmente com o Jan, que era de homem para homem, né? E algumas difíceis. Quando eu vi alguma coisa, eu falei, não, mas não é possível que o meu filho nessa idade já pensa nisso. Burro que eu fui. Tem coisa que eu demorei um pouquinho, achando que, não. Né? É impressionante até como a gente está ainda manchado pela psicologia. Essa ideia, não, a criança num período, ela rejeita o sexo oposto. A gente ouve isso da psicologia. E às vezes a gente vê no comportamento, faz sentido, mas não significa que o coração é diferente. Não significa que toda criança tem um despertar na mesma idade. Então esquece isso. Ensina o tempo todo. É lógico, na linguagem da criança. Sobre tudo que está na Bíblia. Sobre tudo, gente. O que está na Bíblia não é proibido para menores. Não é proibido para menores de 1. A Pierre não entende. Então, se ele não entende, por que você não pode ler para ele? Ele não está entendendo mesmo? Lê. Ele está vendo você com a Bíblia aberta. O que ele está entendendo? Meu pai está com a Bíblia aberta, é aquilo que ele entende. Se você acredita que ele não entende, tá bom, ótimo, mas lê para ele.
A hora que ele fizer a primeira pergunta, ele entendeu alguma coisa. E aí o coração está aberto. Ele fez a primeira pergunta. Que bom! Agora você vai trabalhar na resposta para ele. Às vezes ele vai ficar quietinho. Se ele ficou quieto, a sua resposta satisfez ele. Não precisa ir além, não precisa se aprofundar. Se ele voltou com uma outra pergunta, significa o quê? Ele precisa de mais informação, ou precisa de esclarecimento. É assim, gente. E aí nós podemos ter uma próxima geração, porque a gente tem essa preocupação, né? Nossa, ter filho agora é falta de fé, gente. Deus mandou você ter filho, não fica preocupado com a próxima geração, não. Se preocupa em fazer o que a Bíblia manda. E Deus garante o resultado, porque Ele é soberano. Ele preservou Noé. Dá para entender isso? Num mundo que ninguém estava aí para Deus, tudo errado, muito parecido com o nosso. Preservou a família de Noé. Deus é poderoso para preservar seus filhos, seus netos chegar até lá. Eu quero que Jesus volte. Né? Brinquei aí com a Elisa e tal. Estou orando para ele voltar daqui um mês, tá bom? Brincadeira, né? Mas, porque se voltar para eles, lá vai ser muito melhor, claro. Senão, Deus não é verdadeiro. Mas pode ser que Deus demore. Eu não estou afirmando que ele vai voltar hoje. Eu acredito que está próximo. Mas, agora, uma coisa eu sei, está mais próximo para mim do que para um jovem de vocês, não é? Que eu vou me encontrar com ele naturalmente. Na frente de alguns eu vou. E qual é a diferença de eu me encontrar com ele através da morte? Sendo inculpável. E de me encontrar no arrebatamento. A única diferença é que o arrebatamento pode ser agora. Isso me motiva. Obrigado, Pai. Eu acredito que eu estou sendo dirigido pelo Teu Santo Espírito. Certamente, ó Pai, há pessoas aqui que já têm um bom conhecimento em relação a isso, nem precisam ser convencidos de nada, ó Pai, e certamente talvez o Senhor esteja treinando essas pessoas a serem pacientes, talvez comigo e talvez com outras pessoas que ainda estão engatinhando na vida cristã, ou ainda são mais adolescentes na vida cristã, isso é, não chegaram na fase adulta. Isso é ser igreja, né, Pai? Ainda bem que é assim. Pessoas novas chegando, conhecendo o Evangelho, pessoas nascendo no nosso meio. Pai, ajuda-nos, mais uma vez, a reconhecer os nossos pecados de verdade, a nos arrependermos de verdade, a termos nojo dos nossos pecados de verdade, Pai, e um desejo genuíno de Te agradar. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa igreja. Ó Pai, é um privilégio fazer parte dessa igreja. Eu Te agradeço pela nossa existência e pedimos que o Senhor continue nos aperfeiçoando para a Tua honra e Tua glória. Amém. Valeu, gente.